temos, por um lado, uma espécie de ausência museológica que é explicada de uma forma relativamente evidente por questões associadas com a materialidade. Há uma frágil materialidade destes dispositivos que eram itinerantes, que se montavam, que desmontavam e que no fundo se perdeu-se um pouco a sua noção também de conjunto, não é? Da maneira como essa circulação era feita e, portanto, isso não contribuiu efetivamente para a sua estabilização. Depois parece-me que há também uma cisão quase, não é? Uma clivagem entre os universos desta imagem que era observada e que pertence muito mais às vezes à esfera de uma instrução recreativa, de entretenimento, mediática, a que a história dos mídia tem dado bastante mais atenção do que a história da arte, mas há uma clivagem efetivamente entre esse tipo de dispositivos e o circuito artístico, não é? Os museus históricos tenderam a preservar, sobretudo, as pinturas e as obras de arte que, no fundo, acabaram por estabilizar-se dentro do circuito artístico dos pintores que apresentaram as suas obras nas academias, que faziam formação académica, que as apresentavam nos salões, numa série de circuitos, às quais estes cosmoramas eram perfeitamente alheios, ou pelo menos paralelos, não é? Com poucas interferências entre si. E isso também explica, de alguma maneira, um certo desacerto, não é? Entre aquilo que é considerado património artístico e para onde é que os museus olham quando procuram recolher esse património artístico. E, no fundo, a história é feita destas exclusões também, não é? Que territórios é que foram ficando relativamente esquecidos. E aquilo que esta investigação também procura fazer é, efetivamente, tentar, de alguma forma, encontrar uma convergência entre o universo mediático e o universo artístico, porque no Cosmorama essas duas realidades, efetivamente, estão em comum, estão em diálogo. A característica, a qualidade artística das pinturas de Cosmorama é um dos aspectos que é muitas vezes sublinhado precisamente para os diferenciar das caixas ópticas, com reproduções de menor qualidade, muitas vezes com gravuras. Aqui há uma grande afirmação de que se trata de pinturas a óleo, feita por autores reconhecidos, com uma certa afirmação da própria identidade artística, muitas vezes até copiando obras-primas, não é? Obras conhecidas da pintura ocidental. Mas em muitos casos esses agentes perdeu-se no fundo o seu rastro ou o seu nome e mesmo esteticamente, não é? Aquilo que hoje acontece é que efetivamente nós temos museus que podem ter pinturas de Cosmorama, mas sem saber que essas pinturas foram efetivamente concebidas para serem apresentadas desta forma, porque fora das paredes falsas da estrutura das lentes, são pinturas a óleo relativamente tradicionais, portanto facilmente confundíveis com outro tipo de pintura e com uma agravante, é que muitas vezes pelos efeitos estéticos que queriam proporcionar, são pinturas muito iluminadas, que têm tipos de composição ou de intensidade lumínica bastante diferentes daquilo que era também o gosto estético da arte desse período. E, portanto, elas podem inclusivamente ser quase confundidas como má pintura, não é? Ou uma pintura com um pouco kitsch, ou que não corresponde exatamente ao cânon estético da época e foi sendo desvalorizada. E essa tem sido também dos grandes desafios deste projeto, é tentar encontrar essas pinturas nas coleções de museus, noutro tipo de circuitos, onde elas provavelmente ainda estarão à espera, no fundo, de que essa história lhes seja restituída. E nós sabemos que, por tradição, nos museus de fotografia, nos museus de pintura, entram as pinturas, entram as fotografias, nem sempre entram as máquinas, nem sempre entram as estruturas que complementam, como, por exemplo, os visores estereoscópicos. Nós encontramos imensas coleções de estereoscopia que não estavam associadas a nenhum visor. O projeto, por exemplo, da terceira imagem, o projeto de estereoscopia e de cartografia das coleções nacionais, em que nos apercebemos efetivamente que havia muitas vezes um desmembrar das coleções, uma separação entre aquilo que eram objetos de madeira e o que eram objetos em papel ou fotográficos ou de vidro. Portanto, muitas vezes as coleções vão para os arquivos e os arquivos não têm capacidade nem estrutura para arquivar ou guardar e muitas vezes esse conhecimento e essa relação também se perde, não é? E, portanto, é necessário
recuperar todo este conhecimento tecnológico das imagens. E estas imagens são imagens técnicas, não é? Tal como as imagens estereoscópicas. E elas são produzidas tal como as vistas ópticas para serem mediadas por dispositivos ópticos. E elas têm um regime de visão também associado, têm uma prática cultural associada. Têm um sistema de produção de imagens também específico e associado. E, portanto, hoje, quando nós entramos no museu, conseguimos perceber esta pintura podia ter sido de um cosmorama. Esta desvalorização tem muito que ver, de facto, com esta fronteira que os cosmoramas, por assim dizer, não trespassavam totalmente entre ciência, arte e entretenimento. Portanto, no fundo, estavam ali numa linha, digamos assim, que tocava estas três áreas. Passa também pelo facto de a experiência estética, por assim dizer, que está aqui a ser propiciada, ser feita através de lentes. Havia alguma desconsideração pelas experiências estéticas em que a pintura não valesse por si própria, por assim dizer, e tivesse que fazer recurso, digamos assim, a um aparelho, ou enfim, uma ferramenta, um medium, para, por assim dizer, criar, no fundo, uma experiência visual mais rica ou com um efeito maior. Curiosamente, portanto, quando na década de 20, portanto, do século XIX, os primeiros cosmoramas vão começando a aparecer em Itália, um dos principais elogios que são feitos, nomeadamente em revistas de arte, é, de facto, esta associação entre pintura e óptica, mas ao mesmo tempo anunciando os riscos que isto tem. Eu penso que o cosmorama acabou, de certa forma, por se ressentir, digamos assim, por uma posição mais conservadora por parte da academia e por parte até mesmo dos museus, que entretanto se começaram a afirmar relativamente a este dispositivo. Portanto, no fundo, a pintura estar dependente de um dispositivo, para além do dispositivo tradicional, não era visto com bons olhos. O facto destas exposições terem sido anunciadas, sobretudo na imprensa, não se terem desenvolvido, portanto, no fundo, ao longo deste século e meio, grandes estudos ou publicações sobre os cosmoramas, fez com que tivesse efetivamente sido criado um desconhecimento muito grande sobre este médium. É um médium que se tornou efetivamente esquecido. Hoje, praticamente, quer dizer, são muito poucos aqueles que têm presente o que foi um cosmorama no século XIX. O facto destas exposições serem itinerantes, ou seja, estavam constantemente a ser montadas e desmontadas. Estavam constantemente, no fundo, a ser transportadas de país para país, de cidade para cidade. Muitas vezes acontecia quando estes apresentadores saíam de um determinado país e, sobretudo, se preparavam para viagens transcontinentais, anunciavam a venda destas imagens. Ou seja, desfaziam-se de uma boa parte, digamos assim, da sua coleção, para, no novo destino, portanto, no fundo, encomendarem novas imagens a novos pintores e, portanto, fazerem por essa via a renovação.